E aí, mano, beleza? Começou o Campeonato Brasileiro 2025. Corinthians estreou contra o Bahia, fora de casa, com um time praticamente todo reserva. Começou ali com o Yuri Alberto só de titular, o restante do time era todo reserva. Estádio dos caras lotado, eles têm o costume de lotar o estádio deles, é uma torcida grande também, e a nossa torcida, por ser grande também, muito grande, como sempre, de novo apoiando o time, mesmo longe de casa, num outro estado, foi lá apoiar, tava em peso, torcida em grande número, cantaram pra caramba, deu pra ouvir bem a torcida durante o jogo. Um jogo que começou com alguns erros do Bahia, eu acho que o Bahia não começou bem no jogo, não deu tanto trabalho pro Corinthians, o Corinthians conseguiu se defender bem, não conseguiu criar chances de gol claras, porque o time, como estava praticamente todo reserva, estava fraco. Time reserva não dá, mano. Não dá pra jogar com um time reserva contra um time assim como o Bahia, que é um time que hoje é forte, tem um padrão de jogo que dá trabalho para os times adversários, é um time que toca muito bem a bola. Então a gente até que jogamos bem para o time que a gente foi em campo, pelo adversário que a gente estava jogando contra, pelo fato também de a gente estar jogando fora de casa. Eu acho que a gente começou bem o jogo, a gente só foi falhar assim, causando uma chance clara para o Bahia no final do primeiro tempo, que o lateral do Bahia, o Luciano Juba, pegou a bola, avançou sozinho, mano, ninguém foi na bola para desarmar o cara. Tanto é que eu acho que ele devia ter pensado até em cruzar antes, mas acabou se atrapalhando com a bola, levou um pouco mais ela em direção à linha de fundo, sozinho, mano. Cruzou na área e de novo um outro jogador do Bahia sozinho, lateral Gilberto, sobe sozinho e cabeceia para fazer o gol. E aí, uma falha de um jogador nosso, além dos defensores ali que erraram em não ter marcado o cara e ter deixado ele subir sozinho para cabecear. Nosso goleiro reserva, Donelli, Matheus Donelli, parece não ter um tempo de bola, mano. Não tem noção nenhuma, parece. A bola passa por ele e ele vai ter uma ação só depois. O cara cabeceou, ele esticou o braço depois que a bola passa por ele. Eu sei que no replay é totalmente diferente, porque os caras desaceleram o vídeo do lance, mas olhando no tempo normal ali mesmo, a filmagem normal do jogo, em tempo real, ele parece ter mesmo um delay para ir em direção à bola. Então eu acho que nesse lance do gol do Bahia, além de a defesa, os zagueiros, os laterais terem falhado, de não ter marcado o cara, ter deixado ele avançar sozinho e cruzar a bola na área, e também de deixar um outro cara sozinho, cabecear sozinho pro gol, eu acho que também foi uma falha grande do goleiro do Corinthians, Matheus Donelli. Até então o time tava jogando bem, eu acho. Tava se defendendo direitinho. Talvez o time do Bahia estivesse errando até por isso, ou talvez fosse só por desgaste mesmo. Eu acho que o time deles sentiu muito esse começo do Brasileirão, foi campeão aí do estadual. Tanto o Bahia quanto o Corinthians foram os campeões estaduais dos seus estados, jogaram bastante esse começo de temporada. Os dois também jogaram a pré-Libertadores, então os jogadores devem tá muito desgastados. Tanto é que o Yuri Alberto, no segundo tempo, não consegue continuar no jogo porque parece ter sentido umas dores no
não sei se foi no tornozelo, parece que foi no tornozelo, e aí ele precisou sair para dar espaço para um outro centroavante, que foi o nosso herói no jogo, Héctor Hernandes. Ele entrou no segundo tempo para salvar a gente de uma derrota, de a gente ter começado com uma derrota e sair com um ponto, que foi muito importante para mim. Como eu falei, o Bahia é um adversário difícil, jogar na casa deles é difícil porque eles têm torcida, então a torcida apoia o time e torcida é fundamental, ajuda o time a jogar. A gente sabe muito bem disso, a gente que é corintiano. Então eu acho que, levando essas coisas todas em consideração, o time até que fez sua parte. Claro, a gente queria a vitória, o mais importante era a vitória, mas só de não ter saído com a derrota, de ter conseguido um ponto fora de casa, já é um bom começo. Os outros times paulistas também não começaram muito bem esse brasileiro. A gente teve aí jogos, todos os jogos já da rodada, e todos os times paulistas não foram muito bem. Eu acho que de todos, o melhor mesmo foi o Corinthians, que conseguiu empatar um jogo, sair com um ponto fora de casa. Os outros, a gente teve o jogo do Santos e Vasco, que terminou com uma derrota do Santos. O Santos perdeu para o Vasco de 2-1. Teve também Botafogo e Palmeiras, que terminou empatado também, como o jogo do Corinthians, e também como o jogo do São Paulo, que estava jogando na casa deles. Tanto o São Paulo quanto o Palmeiras jogaram na casa deles e não conseguiram pontuar positivamente, né? Conseguiu um ponto, mas pô, jogando em casa, para eles era necessário a vitória, não era mais que dever deles, né? Ganhar jogando em casa. Então eu acho que de todos esses times paulistas, o Corinthians foi o que se saiu melhor mesmo. Como eu disse, o time foi com um time praticamente todo reserva. Pô, a gente tava jogando com 3 volantes, mano. Maicon, Alex Santana, Bidon. Eu acho que todos eles ali começaram muito bem. Alex Santana depois saiu, mas os que ficaram, eu acho que fizeram o papel deles, que era marcar mesmo. Pô, a gente teve uma chance com o Bidon. Bidon quase fez o gol no finalzinho, mano. Um gol que seria muito importante pra gente. A gente sairia com uma vitória contra um adversário difícil, jogando fora de casa. Até que o time jogou muito bem. Questão defensivamente, o time se defendeu bem. Falhou só no gol mesmo. Eu acho que a falha foi só no gol mesmo, uma falha assim que foi relevante para o jogo, porque as outras chances que o Bahia teve não trouxeram tanto perigo assim. Claro, teve bola que o Donelli salvou, eu critiquei ele falando que ele parece não ter tempo de bola, mas ele salvou um lance difícil, que é realmente difícil pro goleiro salvar, mas eu acho que foi mais erro do atacante do Bahia, o Ademir, que finalizou em cima dele, mano. Mas o goleiro tem que estar ligado em lance assim, com reflexo bom também, porque senão toma o gol. Mas eu acho que foi mais falha do Ademir, que não conseguiu finalizar direito. A gente também teve um gol anulado, que poderia ter sido o gol do empate, que foi o gol do Romero. Romero, puta que pariu, fez um golaço, mano. Merecia muito aquele gol. Infelizmente, ali no lance do contra-ataque do Corinthians, o início do contra-ataque, que vem de uma bola lá da defesa do Corinthians pro Thales, que por muito pouco, mano, acabou ficando impedido. Foi um lance bonito, que o Thales avançou com a bola, jogou pro Romero, o Romero bateu de fora da área. Golaço, mano. Infelizmente não valeu. Mas, graças a Deus, a gente foi abençoado com um gol do Héctor Hernandes, que, como eu disse antes, entrou no segundo tempo e fez uma diferença pela primeira vez. Eu acho que ele só precisou de um toque para salvar a gente. Cabeceou
um cruzamento de, não me lembro quem, mano, mas a gente num ataque cruzou a bola na área pra ele sozinho. Foi um pouco parecido também com o gol do Bahia, um pouco só, que foi de um cruzamento, o cara sobe sozinho. Como eu disse, no final do jogo ainda a gente quase faz um gol, consegue sair com a vitória. Se viesse a vitória, teria sido um começo de campeonato perfeito. Não dá pra tirar ainda nenhuma conclusão, porque, pô, foi só o primeiro jogo. A gente foi com um time praticamente todo reserva. Depois entrou também o Angileri. Pô, o cara realmente faz uma diferença, joga bem. Dá pra esperar bastante coisa dele, bastante melhora ali na lateral do Corinthians. Mas por enquanto, do time ao todo, não tem como tirar nenhuma conclusão, até porque a gente jogou com um time praticamente todo reserva. A gente até que não começou mal, conseguimos um ponto. Agora é esperar pelo segundo jogo, que vai ser um jogo em casa. Espero que o time vá com força máxima, porque se a gente for esperar desse time reserva aí do Corinthians, a gente tá fudido, porque esse time reserva não joga muito bem. Não dá pra insistir nesse time. É só pra quando for precisar fazer rodízio mesmo. A gente tem Sula aí pela frente, Copa do Brasil. Então, infelizmente, em algum momento vai ser preciso fazer o rodízio. Mas eu acho que pro brasileiro a gente precisa ir com força máxima já nesse começo para conseguir vitórias e pontuar bem, para já tentar disparar na frente, mano. Porque como é campeonato de pontos corridos, você não pode vacilar. A gente viu como foi nos últimos anos, que a gente sofreu pra caramba no brasileiro, correndo risco de cair, brigamos praticamente o campeonato todo para se manter na Série A. E eu não quero que esse ano seja assim de novo como foi nos outros anos. Quero que esse ano seja diferente. É um ano que a gente pode conseguir outras coisas além do Paulista. A gente conseguiu conquistar o Paulista, que eu acho que é o que a maioria dos corintianos estavam esperando. O time do Corinthians é um time que vem jogando bem, é um time forte, que dá pra esperar algo assim, um título. Então, eu acho que é isso. Por enquanto, não dá pra tirar nenhuma conclusão mesmo. É a gente focar no brasileiro, que eu acho que o brasileiro é o mais importante. A gente sempre consegue se sair bem em campeonato assim, de pontos corridos, que é o brasileiro. A gente consegue bons feitos, boas campanhas. Pô, a gente tira de exemplo a temporada passada. A gente brigou pra não cair e a gente ainda conseguiu se classificar pra Libertadores, foi para pré-Libertadores, mas a gente conseguiu se classificar. Infelizmente a gente foi péssimo demais na pré-Libertadores e não acabamos conseguindo passar para a próxima fase, que era a fase de grupos, mas a gente pode se sair muito melhor esse ano. Esse ano eu não quero saber de brigar para não cair não, mano. Esse ano é brigar por título mesmo, brigar para ficar lá em cima, brigar entre os primeiros para ver se a gente consegue levar essa porra, mano. Eu não acho que tenha times tão fortes assim que seja difícil de a gente competir, de brigar ali em cima. Pô, o Palmeiras, esses últimos anos, vinha bem pra caramba. O futebol deles está decaindo. O nível já não é mais o mesmo. E parece que eles também estão passando por reformulação, então dificilmente o time deles vai conseguir se sair bem nesse começo de campeonato. São Paulo, porra, nem ficar falando aqui de São Paulo, porque São Paulo o time tá fraco também, na minha opinião. Santos, eu acho que o Santos corre até o risco de cair de novo esse ano. Também tá muito fraco, eu acho.
Qual outro time? Time que realmente pode se sair bem, eu acho, nesse brasileiro. Internacional, que é um time que parece estar forte. Foi campeão do estadual, de lá do Rio Grande do Sul, gauchão, né? Qual outro time, mano? Pô, Fortaleza também é um time que pode se sair bem nesse Brasileirão. Atlético Mineiro também. Eu acho que são mais esses times mesmo. E o Corinthians pode estar no meio desse bolo aí. Vamos ver, né, como é que vai ser o decorrer do ano do Corinthians, porque vai ser um ano de muitos jogos. A gente tem muito campeonato para jogar. Engraçado falar isso, né, que o time ano passado tava brigando para não cair, tava todo mundo falando que o time ia cair, e esse ano tá aí firme e forte, já começou ganhando Paulistão, que é um dos campeonatos estaduais mais fortes do país. Tá, a gente foi mal pra caralho na Libertadores, mas era uma fase muito difícil. Os times brasileiros têm que se atentar mais à Libertadores, porque para conseguir sair bem mesmo só indo para a fase de grupos, porque na pré-Libertadores é difícil, mano. Não é a primeira vez que o Corinthians cai, a gente já teve São Paulo caindo também. Os times têm que se ligar agora para não cair em pré-Libertadores, já conseguir se classificar direto para a fase de grupos, porque é um campeonato muito competitivo. Eu sei que os times brasileiros estão dominando, mas sempre tem um time ou outro fora do Brasil que dá um trabalho pra gente. E são sempre uns timinhos, porra, olha o jeito que eu falo já desmerecendo e diminuindo, mas não é exatamente assim que eu quero dizer do time. É porque tem time que realmente, pra gente aqui, a visão que a gente tem desses times de lá de fora, os times daqui parecem ser muito maiores. Então, às vezes tem time assim, com menos expressão, que acaba surpreendendo a gente. Então se ligar nisso aí. Mas é isso, só queria tentar fazer uma análise desse jogo mesmo. Tava querendo comentar dele só por ser a estreia do Corinthians no Brasileirão mesmo. É isso, falou. Só para acrescentar aqui, porque eu acabei me esquecendo de dar um destaque pro Thales e pro Yuri, que o Thales, ele, eu acho que jogou bem, teve alguns lances ali bonitos de habilidade dele, que ele realmente é um cara muito habilidoso e sempre que tem oportunidade mostra que é um cara assim. E o Yuri, que teve umas oportunidades mais difíceis e arriscou ali de fora da área, é uma coisa que eu acho que faz muita falta, que devia ter mais oportunidades aproveitadas assim. A gente às vezes tem umas bolas assim fora da área e acaba não aproveitando. E eu acho que o Yuri soube aproveitar, tentou arriscar ali. Era difícil, não é o forte dele, ele não é muito bom assim de chute de longa distância, mas eu acho que ele saiu bem. É um outro ano que dá pra esperar pelo Yuri, apesar de ter alguns lances bizarros de vez em quando.